Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui para esta noite de terça-feira com uma convidada muito especial. Muito, muito, muito especial. Kátia Djaimo. Seja bem-vinda. Marcinha, muito bem-vinda. Amigos da Rádio Remix, todos que estão aqui presencialmente para este hangout, nesta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2018. Márcia, eu vou passar a palavra para ti para fazeres a abertura na rádio, por favor. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. São exatamente 8 horas e 16 minutos, horário de Brasília para você. Hoje a gente tem a Kátia aqui para falar muita coisa para a gente aqui, ó. Eu vou ver esse pessoal enlouquecido nesse chat. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix, seja mais que bem-vindo por aqui. Vamos falar então de empatas e narcisistas por aqui, narcisista por aqui. Eu estou vendo um monte de gente já lá no chat se mexendo ali. Bom, boa noite, Marcelo Sambi, boa noite, Kátia. Sejam mais que bem-vindos mais uma vez aqui na Rádio Remix. Boa noite, gente. Kátia, um prazer enorme estar com você aqui. Foi uma surpresa muito grande. Eu vou te falar todos os porquês das coisas que acontecem. Sábado à tarde, quando eu tomei o meu primeiro contato com alguns sites que falavam sobre esse assunto, eu fiquei assim, sem saber o que dizer. Eu não conseguia definir a minha surpresa, porque é claro que a gente não tem condições de receber todas as informações. A internet é gigantesca, milhões de pessoas são usuários, e eu não tinha contato com esse assunto. Quando isso me chegou pela primeira vez aos olhos, eu vou te dizer que eu comecei a ver alguns vídeos e comecei a linkar com situações que a gente vinha vendo aqui durante esse quase um ano da Rádio Remix. E empatia, empatia, se colocar no lugar do outro, certo? E quando comecei a ver tudo que era o empata e ver as pessoas fazendo esse exercício mental com o narcisismo. Eu não tenho conhecimento para tanto para te dizer a respeito de narcisismo. A única coisa que eu sei, e talvez as minhas colocações dentro daquele programa, daquele sábado passado, próximo passado, foi que narcisismo me parecia aquela definição básica, né? Definição básica. E até, não sei se tu presencialmente tivesse condições de ouvir, que eu, para não ficar tão pejorativo, eu meio que tentei substituir pela palavra egocentrismo. Tu acha que é possível fazer essa, não essa troca, mas mexer um pouco nesse termo para que ele não se torne tão pejorativo? Boa noite, Marcelo, boa noite, Márcia, boa noite a todo mundo que está aí acompanhando a Rádio Remix, a Pessoas Empatas. Eu não sei, eu acho que são coisas diferentes. Como a gente estava conversando um pouquinho antes, Marcelo, eu acho que o narcisista ele tem graus de maldade, vamos dizer assim. Me assustou muito depois que eu gravei o vídeo Empatas versus Narcisista, a quantidade de relatos de pessoas que passaram por pessoas com essa condição. Eu não acho que o egocêntrico seja encarado como narcisista. Egocêntrico é aquela pessoa que tem uma certa... Ele gosta de algumas coisas diferentes, ele é mais centrado nele, mas ele não chega no grau da maldade. Eu acho que o egocentrismo não é a mesma coisa que o narcisista, o sociopata e psicopata, porque eu acho que tem aí um leque, graus de doença, realmente, nesses três, que é o narcisista, o sociopata e o psicopata. Eu tive a possibilidade de conhecer um, e não garanto que não foi uma condição boa, mas eu não tive contato emocional, afetivo com essa pessoa.
Então, eu conseguia fazer uma leitura perfeita dela. Eu entrei naquela energia e eu senti exatamente a pessoa que estava à minha frente. Então, eu sabia o que ela pensava e eu não gostava de quem eu me tornava quando eu me aproximava daquela energia. Ou eu pensava nela, eu sabia exatamente quais eram os processos mentais dela. Então, eu acho que são coisas diferentes. Não é a mesma coisa, não. Você acha que tem alguma coisa a ver, Marcelo? Egocentrismo com o narcisista? Não, sabe por que eu fiz esse link? Eu fiz esse link Uhum. justamente em cima da centralização, ou seja, que o egocêntrico centraliza tudo nele. E me parece que é uma característica também do narcisista, que ele Mas o centraliza narcisista, nele. mas ele não mede muito. O narcisista, ele quer aparecer, ele manipula, ele vai para um jogo da maldade, ele leva condições para acontecerem em função do benefício dele. E não é legal isso quando você utiliza outras pessoas. Se você vai por você, eu acho que o egocêntrico ele é mais centrado nele. Eu gosto, é assim que eu quero e tudo bem. Quem quer estar comigo, tá. O narcisista, ele manipula pessoas, ele manipula quem está do lado dele. Ele, se for preciso passar por cima, ele vai passar por cima, ele vai mentir, ele vai tripudiar em cima do outro. E aí é que está o grau da maldade, porque ele não mede esses esforços. É como se ele não tivesse essa leitura do outro. Simplesmente ele e quem está com ele, se quiser, acompanha, se não quiser, fica aí para trás. Mas ele não fica só nessa condição, ele tenta achatar o outro. Psicologicamente, ele faz um massacre com o outro. Ele joga tão lá embaixo, ele joga tão sujo, que a outra pessoa ela não consegue se respirar, ela se enxerga através do narcisista. Quando ela consegue, o narcisista consegue fazer com que o empata se apaixone, vamos dizer assim, ou tenha um relacionamento afetivo, amoroso com ele simplesmente ele não está nem aí para o sentimento do outro, mas ele manipula, ele achata. Se ele conseguiu tudo o que ele queria, aí ele vai tentar descartar aquela pessoa que já está dependente emocionalmente do narcisista. Quando você não tem o lado afetivo, amoroso, você não fica preso àquela energia. Você tem a leitura fiel do narcisista. Eu, por exemplo, eu consigo identificar um narcisista. Se eu estiver próximo de a energia dele, ela ressalta para mim. E é Eu consigo incompatível com a identificar tua isso. e automaticamente Ex tu já vai perceber. Isso é uma grande exatamente. característica do empata, né? O empata ele tem Mas essa troca. Mas o que acontece com o empata quando ele se relaciona emocionalmente, afetivamente, ele não consegue fazer essa leitura. O que acontece é que o narcisista bloqueia esse fato nele, porque ele se apaixona, ele se envolve emocionalmente, ele começa a ver no outro um reflexo do sentimento dele. Ele não faz essa leitura narcisista no outro. Ele se apaixonou, acabou. Então o outro vai manipular e vai fazer o que quiser de marionete com o empata. Por isso que muitas vezes o empata é alvo de narcisistas. Muitas vezes. Porque Muito interessante isso. quando se apaixona, essa leitura do outro ela é bloqueada. Ele não faz a leitura. Ele olha no outro o espelho dele. Ele usa os espelhos neurônios, sabe? Ele se Sim. vê no outro, então ele não vê o grau de maldade. A família inteirinha está enxergando que aquele ser que está ali é um narcisista, é um doido, ele está usurpando, ele está maltratando, e o empata não enxerga. Mas eu não acho que é só o empata que é vítima do narcisista. Isso eu falo no vídeo. Eu acho que outras pessoas são também. E o narcisista é vítima do quê? Dele mesmo. Dele Não, é mesmo, porque ele interessante. A gente tá... tem que fazer eu acho que a gente tem que fazer esse tipo até de pergunta, porque, Kátia, olha,
por tudo que a gente aprende durante as nossas vidas, tá? Uhum. Eu vejo então o seguinte: o narcisista ele está sendo usado por alguma outra força, ou alguma coisa faz dele o que ele é. Eu tenho essa impressão porque naturalmente, se eu partir para um raciocínio simples, essa pessoa nasceu dessa forma, tá? Dessa forma. Dessa forma. Mas Ele isso não está dá a ele. narcisista. Ele Ele está. está narcisista. Lembra do estar Uhum. narcisista? É. E esse estar narcisista também, assim, não vejo justiça se não for dada a ele também a oportunidade de uma mudança. Mas eu vejo assim, ó, Marcelo, eu vou abranger, eu vou ampliar um pouquinho mais isso, que é a minha visão, tá? Sempre Fica à vontade, fica à vontade. a gente tá aqui para expandir e às vezes eu estou pensando de uma forma hoje, amanhã eu vou pensar diferente. Isso não me encerra naquilo que eu estou falando hoje, mas é o que eu Perfeito. penso, tá? Então, hoje, o narcisista, ele nasceu dessa forma, ele veio com essa característica, ele está narcisista. Eu acredito que ele esteja aqui fazendo tudo o que precisa, ele está cumprindo uma função nesta vida. Eu não acredito que ele saia dessa condição narcisista para ser um empata nesta vida. Eu acho que é um processo. Ele está aqui hoje, como ele não tem um grau de consciência amplo, ele está olhando só para ele, para o ego dele, ele não consegue enxergar a essência espiritual. Então, ele não tem essa visão dele de amplitude. Por isso que eu acho que talvez não seja nesta encarnação que ele vá modificar quem ele é. É impossível? Não, não é impossível. Pode ser que tenha um lá que tenha um grau narcisista pequeno que ele consegue sair dessa condição narcisista. Mas não sei falar em porcentagens, em quantidade, mas eu acho que ele está narcisista e talvez ele termine esta encarnação como narcisista. Dificilmente ele sairá dela. Não é uma Tá, sentença, tá? Não é uma perfeito. sentença. Não, a gente compreende, isso são raciocínios e eles são necessários. Sim, Por exemplo, sim. quando eu coloquei para ti, para Márcia em off, e também coloquei para todas as pessoas no ar no sábado, eu tenho muito de narcisista e tenho muito de empata. O que eu vejo hoje, eu cheguei à mesma conclusão que tu chegaste, que existem graus. E Sim. determinados graus, eles são, de certa forma, nós conseguimos controlar. Por exemplo, o grau do nosso ego, né? Eu acho que o ego é Uhum. importante, eu acho que o próprio narcisismo ele é importante à medida que tu tenhas o equilíbrio de tu estares no controle dessas situações todas e que ora aconteça uma situação que se proporciona que o teu ego ele dê uma escapadinha ou o teu lado narcisista dê uma escapadinha, mas que tu não deixes que isso se torne uma constante na tua vida à medida que tu tá compreendendo onde eu quero Boa. chegar. É porque nós todos somos assim. Nós todos somos assim. Claro que nós não temos aqui todo um cabedal da psiquiatria, da psicologia, de Sim. todas essas questões que, com certeza, nos dariam mais condições de enriquecer o debate, mas onde eu queria chegar com isso que eu estou te dizendo agora? Que se nós tivermos equilíbrio, né, e nós pudermos agir aí vem uma outra situação, de uma forma mais empática, para tanto a gente precisa do teu trabalho e do trabalho de outras pessoas que têm outros canais que estão colocando para as pessoas isso, que o empata precisa se conhecer. E à medida que ele se conhece, ele começa a detectar as outras pessoas ao redor de uma outra forma, porque ele sempre, desde que nasce, ele tem essa propriedade de se colocar no lugar do outro. E, portanto, ele vai sofrer situações durante a vida dele por isso, porque é nato dele isso. Mas ele não conhecendo a natureza própria dele, ele com certeza vai cair nessas armadilhas. Sim. Dessa forma? Sim.
Como eu coloquei para vocês, quando eu criei o canal em Patas, eu era kardecista, estudava espiritismo, mas aquilo não encaixava comigo, faltava alguma coisa. Quando o nome chegou até mim em Pata, eu falei, puxa vida, é isso que eu sou. Eu fui ler a descrição do empata, eu falei, tá aqui, eu sou isso aqui. E aí eu comecei a abrir o canal, falei, inclusive, se eu abrir esse canal e eu começar a absorver coisas que não são boas para mim, eu deleto tudo. Eu não tenho esse problema. O problema naquela época do vídeo até que vocês chegaram a postar foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, porque eu sentia, eu era esponja ali naquele momento. Então, dali para frente, eu comecei a buscar respostas. Eu falei, eu vou trazer para esse pessoal que está chegando aqui no Empatas para entender junto comigo. Então, por isso que eu vejo, eu tentei trazer uma veracidade. Apesar do espiritismo, de tudo que eu estudava, aquilo não encaixava comigo. Eu fui entender sobre energias com Saulo Calderon. Eu fui entender uma espiritualidade que eu jamais tinha conhecido no site do Saulo, através das FAQs dele, de tudo que ele passa de conhecimento. E aí, dali, abriu assim, um leque fora de série. Mas a energia, a condição da energia, eu não sabia, eu não sentia. Apesar de ser espírita, de falar de espiritualidade, eu não entendia esse campo energético. E aí eu comecei, fiz estudos na Conscienciologia, estudos de mecânica quântica, física quântica, para poder entender o que acontecia comigo. E só para entender, eu comecei a fazer um trabalho de cura prânica, onde eu consegui. Eu tenho enxaquecas, vômitos e desmaios desde a minha infância, desde que eu tinha 6 meses. Minha mãe conta que eu desmaiava já com 6 meses. E eu fui ter essa cura, vamos dizer, esse trabalho energético a partir da cura prânica a nível psíquico. Eu fui trabalhar as minhas energias e eu consegui eliminar a enxaqueca. Eu não tive enxaqueca de outubro para cá. Eu tinha uma enxaqueca crônica de 5 a 7 meses. Porque eu absorvi energia. Eu estava num momento esponja de absorver e não saber o que fazer com isso. Então eu até gravei um vídeo de esponja e empata, porque quando você não tem o conhecimento das energias, você simplesmente é essa pessoa que anda por aí e vai atraindo tudo que é coisa ruim. Você vai virando um lixão. Então você vai para o trabalho, você volta do trabalho, você está esgotado. Você entra em contato com energia a tempo integral. E a gente não sabe disso. As pessoas não sabem disso. Agora parece que está surgindo em várias vertentes. Eu não falo que é só uma coisa ou outra, tanto que eu abri um leque e estudo de tudo. Porque parece que alguma coisa lá na dimensão abriu para que chegue conhecimento para todos, sabe? Tirar das mãos das religiões a possessão de conhecimentos. Todos nós podemos conhecer. Está na nossa mão essa condição. Então, quando eu fui fazendo estudos, eu fui chegando à conclusão de que, poxa, se me ajudou, se está me ajudando o trabalho energético, por que outras pessoas não podem fazer o mesmo? Não pode chegar à mesma conclusão que eu. E aí eu relatei até na apresentação do canal os cursos que eu fiz, tudo que eu fui buscar para trazer respostas para mim. Foram cursos pagos, nenhum. O do Saulo é gratuito, e eu exalto sempre o trabalho do Saulo, que é um trabalho lindo, mas os outros todos são pagos, e não tem nada contra isso, mas trouxeram muito conhecimento para mim. Eu acho que fizeram parte da Kátia que eu sou hoje. Então eu saí do modo esponja. Eu falo que é um modo esponja e passei para o modo empata, que nada melhor do que você se colocar no outro para sentir que, poxa, você não pode machucar, você não pode ferir, porque senão a energia dele te afeta também. Se eu fizer mal para alguém, a energia dele vai me contaminar. E além do karma, né, que você faz o mal, não tem nada que você faça neste mundo que você não plante e não colha.
A ação e reação, né? São É, leis. é, São leis, e essas leis têm que ser respeitadas porque todos nós somos submetidos a elas. sim, Algumas coisas que foram faladas, até publicamente, eu quero te pedir perdão por algumas coisas que, sem querer, eu deixei de falar naquele momento, no sábado à tarde, e deixei de citar o teu trabalho. E isso eu tenho que fazer um imagina, meia-culpa? Não, eu imagina, acho que corretamente a gente tem que agir com correção. Porque tu falaste as coisas e o teu modo de ser me passa essa energia positiva à medida em que tu tens a visão que é, para mim, uma visão primordial, que a espiritualidade existe. E no momento em que ela sim, existe, eu não tenho nada contra também as pessoas que pagam. Só que eu tenho um mecanismo estranho, aliás, perdão, as pessoas que cobram, tu entende? Cursos e etc. sim, Mas eu tenho um mecanismo tão estranho que à medida em que eu estou observando um trabalho de alguém e lá no final eu encontro algumas coisas referentes aos valores de cursos e etc., isso automaticamente me bloqueia. Porque eu uhum, penso de uma forma muito simples, que a espiritualidade, ela te traz muitas coisas. Muitas delas não são boas. Eu tive sofrimentos homéricos lá no começo, porque também passei por situações não iguais às tuas, mas situações bastante pesadas para chegar onde eu estou hoje. Portanto, sim, é um trabalho também que nós vamos empreendendo durante a nossa jornada, a nossa caminhada. E à medida que eu vejo as pessoas fazendo um comércio de certas coisas, a mim me cai mal. Não tenho nada contra, mas eu te digo que eu tenho um mecanismo que me bloqueia internamente por uma não aceitação. E quando tu colocaste isso, e eu ouvi num dos teus trabalhos uhum, sobre isso me saltou muito aos ouvidos e me veio na mente a tua necessidade de passar adiante para que outras pessoas não sofram. Isso é próprio do empata. sim. Porque a dificuldade que a gente tem para aprender, eu falo que eu tenho muita dificuldade para aprender. Não dificuldade no sentido de entendimento, não é isso, mas de chegar ao caminho. E aí eu quero, com aquilo que eu vivenciei, ensinar outras pessoas que, poxa, dá para sair, não precisa passar por essa condição. E assim, eu não tenho, Marcelo, nada contra as pessoas que ganham dinheiro, porque eu acho que dinheiro é uma energia, ela é necessária no campo físico. Eu, Kátia, não sei ganhar dinheiro. E talvez eu tenha alguma crença ilimitante que eu preciso, Mas isso, preciso isso é próprio dos corrigir. empatas, porque eu não conheço um empata que esteja bem de vida. Eu vou te falar bem a É, realidade. Eu estou falando muito sério para ti. Não conheço um ó, empata eu bem de vou, vida. vou pôr na página lá, algum empata tem problema com financeiro. Pode ser uma enquete a ser feita, quem sabe? Mas eu tenho dificuldade. Eu faço os cursos e pago com prazer, porque se eu vou aprender, eu não pago um médico. Se eu estou doente, quantos médicos eu estive? Eu fiz baterias de exame para saber o que eu tinha, eu nunca tinha nada, graças a Deus. Mas quantos médicos eu não paguei? Agora, a última que aconteceu, eu fui no IPQ, foi um vídeo que eu gravei também sobre psiquiatria. Os médicos estão começando a fazer um trabalho dentro da psiquiatria falando de empatia, mas não da empatia que a gente sente, é da empatia só de se colocar no lugar do outro, ok. Mas e o que passa mal? E aí eu lá no meio dos médicos, da sala imensa que estava lá, ouvindo sobre os médicos do Hospital das Clínicas, do IPQ, falando de empatia. E eu levantei a minha mãozinha e falei assim: algum médico sabe ou conhece o termo empata e que as pessoas sofrem com a energia das pessoas? Se eu entro num ambiente que está negativo, eu tenho a polaridade contrária e aí eu passo mal? Existe algum estudo, alguma área da psiquiatria que detecta isso ou da psicologia? Não existe. Não existe, Marcelo. Simplesmente a empatia ela é colocada de lado, E nós não temos, como quem sabe, energias. sim,
sim. entendeu? Mas nós temos, quem sabe, milhões e milhões de empatas que são fontes de alimentos de outros. Tu Sim, entende determinadas coisas que eu vou ser obrigado a te perguntar isso, porque não dá para a gente deixar passar uma oportunidade de poder falar em determinados assuntos, porque o assunto energia em si, as uhum, pessoas, por falta, eu vou te dizer, absoluta, por absoluta falta de mais canais falando mais coisas a respeito, a energia que, tanto a que nós absorvemos quanto aquela que nós desprendemos, é muito pouco divulgado um trabalho a respeito disso. Todas as sim, pessoas falam em energia, mas nenhuma sim, delas fala profundamente do que significa a energia dentro dessa nossa realidade, dentro das dimensões, dentro de tudo isso. E à medida que a pessoa vai descortinando isso e vai observando que a energia que ela tem é diretamente proporcional a tudo isso, e é uma fonte que pode ser de alimento, no caso do empata com o narcisista, vê? É sim. uma coisa que a pessoa não enxerga e, portanto, ela tem sintomas no corpo físico e chega a se prostrar doente, com depressão, com síndrome do pânico. Tem muitas pessoas, Marcelo, doentes, sofrendo por condições de não entender o que elas são, o que elas estão fazendo no mundo. Eu acredito que quando você não sabe que você é empata e você não trabalha com esse campo energético, você passa como um lixeiro que passa buscando a sujeira de cada casa e aí ele vai jogar num lixão. Essa é a condição do empata quando ele não sabe que ele é empata. Então, ele é o esponja, ele é o lixeiro que vai absorvendo toda essa energia e aí ele não sabe o que fazer com ela e ele acaba adoecendo. Então, o que eu tento explicar é que quando você percebe que você tem um campo energético, você pode sair dessa condição de esponja e passar para o lado empata. Quando você começa a fazer um trabalho energético, seja com reiki, com cura prânica, ou seja lá como for, que você entra num campo de energia e começa a fazer um trabalho de fato, ou a OV, que a Nancy Trivelato fala, você começa a ter percepção das suas energias. E você trabalhando com elas, você começa a sentir quando uma energia está chegando até você que ela não é tua, ela não te pertence. Então, nós somos, a história do livre-arbítrio é contar uma mentirinha para a gente que não existe livre-arbítrio. Sabe? Você pode querer correr, mas você acaba caindo na coisa real. Tem algumas coisas que não é que eu tenha abolido das minhas falas, mas algumas vezes mas é que conforme a gente está conversando aqui e naturalmente nós andamos por caminhos diferentes que agora estão convergindo e nós Sim, chegamos juntos a um determinado ponto e vamos caminhar juntos daqui para frente. Por que eu te digo isso? Porque todas essas situações que tu vens colocando e o quanto o sofrimento das pessoas ele é tão imenso em relação a tudo isso que uma das coisas que não me saem da cabeça é a pergunta que eu vou te fazer agora. tá. Como como tu acha possível que um empata reaja às situações diante de um ou mais narcisistas, ou na família, ou no trabalho, ou nos seus momentos de lazer, com amigos que a gente também tem que compreender que alguns amigos, de certa forma, se Hum, comportam hum. dessa forma também. Como é que o empata ele vai se colocar com, com, com uma certa força em relação a tudo isso? Eu acho, Marcelo, que o primeiro é identificar o narcisista. Não entrar nessa energia de querer salvar o outro, sabe? Porque o empata, ele tem isso, ele quer entrar no bonzinho, que a Márcia fala tanto, o bonzinho, toma cuidado com o bonzinho, porque ele se estrepa um monte de gente junto. Ser bonzinho, nesse mundo de hoje, é burrice. É você entrar de gaiato numa história de romântica
né? De eu vou salvar o outro, olha, ele é tão bacana, eu vou estar junto. Eu acho que existe uma necessidade do empata de querer cuidar do outro, É uma mas coisa altruísta, tu imagina que seja um altruísmo do empata, de querer se colocar como um escudo. talvez não se olhar, não enxergar quem ele é, que ele precisa se cuidar para não ter que ficar cuidando do outro. Não é ser um pouquinho mais centrado nele, porque o Aí, empata, aí a gente está falando de egoísmo, hein? Olha, cuidado, cuidado não, que não, eu tenho muita não, pegadinha aqui, não, mas são coisas naturais. não, Não, são coisas naturais do centrado, ser humano, entende? centrado nele no sentido de olha o que está acontecendo com você. Você falou de grupos de amigos. Quando você começa a desenvolver um lado espiritual, Marcelo, infelizmente o que acontece, e isso é natural, por isso que muita gente não quer sair da zona de conforto, porque ela vai ter que se afastar de algumas coisas da balada, ela vai ter que se afastar, às vezes ela quer ir até a balada, ela se droga, ela bebe para achatar aquilo que ela sente, acaba virando um drogado, um alcoólatra, porque daí dessa forma ele não sente energia, mas ele continua no ambiente com os amigos, com aquilo que ele gosta de conviver. Então não reclama depois. Quando você começa a estudar uma espiritualidade, a primeira coisa que você faz é se afastar de alguns grupos, porque eles passam a não te fazer mais parte da tua vida. Você não se dá bem ali naquela energia. Então, por que que você vai botar seu pé ali na balada? Por que que você vai num estádio de futebol torcer para uma disputa que não leva a nada? Então são coisas, e às vezes o cara é fanático no futebol, ele vai deixar de ser torcedor para trabalhar energia? Não vai. Você tem que sair da zona de conforto. Então muita gente não vive nessa nesse outro lado, de buscar conhecimento, de ampliar a consciência. Algumas pessoas eu ouço dizer: olha, eu estou encarnado, eu estou aqui, eu estou vivendo essa vida, eu vou viver ela do jeito que eu quero. Eu quero comprar meu apartamento. As pessoas têm direito a conviver com coisas boas, e acho que todo mundo devia ter isso. Mas você precisa trabalhar o seu lado espiritual. A sua condição de alma, ela precisa ser trabalhada. Se ela não for trabalhada, o que vai acontecer é que você vai chegar no fim da vida cheio de dinheiro, com a casa, com o apartamento, com a família, cheio de doença daquilo que você criou ao longo da sua vida. E aí, na hora da morte, você vai dizer: puxa vida, o que eu fiz da minha vida? Nada, nada que elevasse a minha alma, porque eu acho que a condição que nós estamos aqui é a elevação de consciência, é buscar a nossa alma, o que que nós estamos fazendo aqui hoje, por quê? Você tem que estar enraizado, você tem que fazer o seu trabalho físico, você está aqui, você precisa trabalhar, você precisa ganhar o seu dinheiro, mas você precisa ter o olhar espiritual, precisa existir o equilíbrio, sabe, Marcelo? Senão fica uma pessoa que é muito espiritualizada, ela é totalmente zen, mas ela não está enraizada aqui na Terra. Se torna Então, alheio à é, nossa dimensão, ele se torna alheio à nossa então realidade. não é legal nenhuma coisa, nem enfiado a raiz no trabalho, na casa, na parte financeira, e nem tanto o equilíbrio de tudo, né? Eu acho que você tem que ter as duas coisas. Você não pode nem estar tanto ao céu, nem tanto na terra. O equilíbrio faz a gente ter uma melhor condição, eu acho, de enxergar tudo isso. Nessa busca que tu empreendeste, eu te confesso que eu queria saber de ti, o canal tu criaste, o canal do YouTube em 2016? Olha, eu abri o canal no YouTube em 2013, mas em 2016 foi onde eu comecei a gravar vídeos. Até lá ele estava porque eu tinha que ter me cadastrado no YouTube, eu não sabia nem o que era. Então você Certo. pega vídeos meus que estão lá horríveis, tadinha de mim, eu tive que aprender a gravar, a fazer as coisas. Mas
Começou em 2016, Dentro, janeiro de dentro dessa, 2016. dentro dessa perspectiva, Kátia, como é que tu compreendes, por exemplo, o nosso momento atual? Eu vou te explicar bem o que que é. Tá. As novas gerações, a forma de comportamento das novas gerações, que por muitas vezes, como nós, que no momento também da nossa juventude, nós tínhamos aquela rebeldia de não querer aceitar o que as outras pessoas diziam e, portanto, demos os nossos tropeços e as nossas cabeçadas naturalmente, como todos fariam no nosso lugar. Mas dentro dessa perspectiva do não conhecimento da espiritualidade, de não alcançar esse tipo de perspectiva, eu vejo que os jovens, eles vão diretamente, eu estou linkando com essa coisa que tu falaste da balada, da drogadição, do álcool Uhum. e etc., que a pessoa afunda por não ter condições e subsídios até cognitivos e de embasamento de conhecimentos para que ela alcance um outro estágio na vida dela, tá? Essa perspectiva que tu abriste dentro desse leque de opções que tu estás trazendo com o teu canal, não precisas responder se tu não quiseres. Tu, Tá. tu vês a inserção de jovens dentro dessa discussão? Olha, eu vou falar um pouquinho do que eu penso com relação aos jovens de hoje. Eu acho que a gente tem duas Pode falar vertentes. bastante. Pode falar Tá. A bastante. gente tem duas vertentes. Eu acho que tem aqueles jovens, aqueles adolescentes que estão voltados para uma espiritualidade. Dificilmente essa espiritualidade ela é pura. Eu digo pura porque às vezes elas estão dentro de religiões e estão totalmente distorcidas com relação a isso, com adoração e com, né? E tem a outra vertente que é o jovem que não tem um pai e uma mãe presentes na vida deles e que eles estão aí perdidos na vida. Você tem jovens mandando em pais e em mães porque eles não sabem ser pais e mães. E você tem a outra vertente, que é a vertente religiosa, que é uma adoração, que é uma coisa meio perigosa. Nesse meio, nesse caminho do meio, não sou. Eu coloquei no meu site que eu não, a Kátia não é a salvação de ninguém. O site é um portal que eu falo, passa por aqui e segue adiante. Não, a Kátia não é para ser querida, adorada, odiada, nada disso, mas eu estou aqui fazendo um serviço, que nem uma formiguinha que faz um trabalhinho pequeno, com a grandiosidade que você tem no universo e na Terra, com pessoas boas, fazendo coisas boas. Então, eu sou uma a mais. Mas não chega, eu falo muito com pessoas via Messenger, via contato além da página, de tudo, eles falam comigo no reservado. Então, eu tenho muita experiência com esses jovens que não têm com quem conversar. Então, alguém que entrou no caminho das drogas e está tentando sair por conta dele mesmo, pela força de vontade dele. Eu tenho pessoas que têm essa visão. Tem jovens que estão em religiosidade, estão sentindo as energias e não sabem o que fazer porque elas estão sendo castradas naquilo que elas precisariam ampliar de consciência. E aí os pais que têm aquela visão religiosa impedem elas de crescer. Então você tem essas duas vertentes que são muito complicadas. E está faltando, às vezes eu vejo os pais presentes na vida dos filhos para orientar. Mas eu acredito que nós temos essa espiritualidade aí gigante, abrindo de todas as formas esse espaço que está vindo de todo. É uma sensação, Marcelo, que eu tenho, que as pessoas estão se dando conta de que existe muito mais do que foi falado para elas. Eu não sei se eu estou vivendo nesse meio agora, de falar muito sobre isso,
Mas eu vejo pessoas que estão na igreja evangélica, na católica, que estão falando que estão vendo coisas, estão sentindo energias, que estão. De repente virou um assunto que está na minha vida a tempo integral. Então, ou as pessoas estão percebendo essa dimensão que está abrindo mais, está chegando mais próximo a nós, ou eu não sei, será que os ETs estão vindo aí? Não, Abrindo esse caminho aí? determinadas abordagens, assim, ó, eu vou te falar que elas são, não são difíceis. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de paciência, respirar fundo, tomar para si a responsabilidade. Eu digo isso dentro das suas próprias casas. E agora eu vou te fazer uma segunda pergunta dentro disso, porque a necessidade do pertenço a grupos está em todos nós. Nós sempre Sim, pertencemos a grupos, e isso é uma das coisas que aí eu vou entrar contigo numa outra situação. Vamos tá, abordar a mídia narcisista, certo? tá. A mídia narcisista, que ela vai te induzir diretamente a coisas onde ela possa usurpar as tuas energias, todas elas, inclusive a do dinheiro, tá? Se nós temos essa necessidade, nós sabemos que pertencer a grupos é uma necessidade do ser humano, de que forma nós vamos, por exemplo, conviver numa família onde os pais são narcisistas? Complicado, né? Tem muitos, Marcelo, muitos. Eu acho que isso que você falou dessa mídia narcisista é uma coisa que está acontecendo no tempo integral. Quando você entra num shopping, você vê o povo querendo vender de tudo. Você não tem nem necessidade de comprar e você está comprando para pertencer àquele grupo social, para estar naquele convívio social. Se você não tiver a roupa X, você não faz parte daquele grupo. Se você não assistir a novela Y, você não faz parte daquele grupo, você não tem nem com quem conversar. Agora, tem muitas mães narcisistas, tem muitos pais narcisistas, e aí as crianças sofrem as condições que são impostas. Nesses grupos que a gente conversa muito, a respeito, tem muitos filhos de narcisistas, e eles achatam totalmente os filhos empatas, né? As pessoas se descobriram empatas através dos pais narcisistas. Agora, que direção dá nisso? Eu não sei. Eu acho que o afastamento acaba sendo uma das condições mais para o empata poder respirar um pouco, ele sair um pouco dessa condição de sofrimento, de achatamento que o narcisista faz com o empata. E sendo ele uma esponja, ele vai passar a ser o alimento daqueles pais por praticamente a vida toda. E A aí ele vida toda. deixou de viver. Ele E deixa de viver. existem laços de pais e mães que causam um sofrimento, eu falo que é obsessor em vida. Os pais viram obsessores na vida dos filhos. O equilíbrio sempre é o ideal, mas para os narcisistas isso não existe um equilíbrio neles, na personalidade deles. Eles querem é, achatar o outro, eles precisam aparecer e para isso eles fazem isso com o outro. Não existe uma conversa harmônica, não existe uma condição, mesmo uma mãe, o grau de amorosidade dela para com o filho nunca, não existe isso. Ela é mãe, ela usa a autoridade de mãe, mas ela não usa amorosidade, aquilo que ela precisava fazer com o seu filho. Eu não sou uma mãe que eu fico no pé e que eu exijo, minha filha é única, se eu fosse assim, ela estaria morta comigo, porque eu achataria a vida dela. Eu sempre joguei ela para a vida, olha, vai viver, porque você não depende de mim, você não precisa ficar na minha alça para sobreviver. O dia que eu não estiver mais aqui, você precisa viver.
Então, quando ela precisa, emocionalmente, ela me chama. Não, Então, e é uma forma de dar a eles. Eu também sou pai de um filho único, e é uma forma de dar a eles autonomia, que é uma necessidade para que do possam ter mundo de segurança hoje, diante do mundo, do justo, mundo de justo, diante hoje, do mundo. você joga ele para a vida, olha, eu estou aqui na Sim. retaguarda, né? E quando minha filha era jovem, ainda adolescente, eu falei, olha, eu estou te dando liberdade. A única pessoa que pode tirar isso que eu estou te dando é você mesma. Se você tiver relação sexual sem se cuidar, você pode engravidar, você pode adoecer. Se você engravidar, você vai ter um filho, vai ter que cuidar do filho, acabou a tua liberdade. Se você adoecer, você vai ficar escrava da doença. Então, cuidado com o que eu estou te dando, é um presente. Olha para isso que eu estou te dando com carinho e se cuida. Então, é isso que eu queria que os jovens tivessem. Pais que pudessem olhar para eles e falar: olha, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui, mas deixa ele traçar o caminho dele. Deixa ele escolher o que ele quer ser na vida dele. Os pais não fazem isso. Os pais escolhem pelos filhos a profissão que eles vão ter. E nós temos hoje na vida pessoas insatisfeitas com profissões, insatisfeitas na vida porque casaram com quem não queriam, exercem uma profissão que não querem e por aí vai. O grau de insatisfação. E isso tudo a gente nota presentemente, eu vou te dizer, que o mundo, ele, através de vários exemplos que a gente vem trazendo aqui, tu trouxeste milhares de exemplos, eu te citei a mídia de uma forma não proposital, mas é preciso que se fale nisso, porque hoje nós temos esse monstrinho que está dentro de nossas casas, e em muitos lugares esse monstrinho ele habita mais de um local, né? Então, pessoas têm TV no quarto, na cozinha, Sim. né? Se deixar até no Filmes banheiro tem uma TV, pornográficos. né? Imagina a É, rede de filmes pornográficos, a energia positiva que vem dali, né? tudo isso que nós estamos demonstrando hoje, Kátia, isso para nós é um sinônimo de demonstração do nosso mundo caótico. E Sim, algumas pessoas que têm vindo conversar conosco, e sem querer citar nomes, mas já citando Daniel sim, Simões, que está conosco aqui às quartas-feiras, e Caio Breno da Silva, e do canal Terra Oculta, e a Sônia Regina, repetidas vezes falamos a respeito disso. Mas muitas vezes nós também ficamos, como é que eu posso te dizer? É uma espécie de estupefação, porque tu vezes os avanços que a televisão, avanços entre aspas, que a televisão vem trazendo para dentro de nossas casas. E nós colocamos esse monstrinho todos os dias ligado, quando a gente. Ah, não, a TV está ligada, mas é só para se distrair. Mas os ouvidos estão captando aquelas mensagens e tudo isso vai transformando eh, nesse inconsciente coletivo que virou as nossas vidas. E a partir do momento que nós estamos aqui, de certa forma, doando nosso tempo, que isso é uma coisa que nós fazemos com prazer e com uhum, muita motivação, uhum, eu vejo que talvez o nosso trabalho ele vá frutificar daqui a um período muito maior do que a gente imagina, mas já hoje, neste momento presente, nós estamos tendo alguns feedbacks para ti, dentro desse período que tu estás com o teu trabalho andando. uhum. Esse feedback que tu recebes é o que te motiva a continuar trabalhando? É, é. E vou falar mais, eu acho que a televisão ela está muito assustada com o que está acontecendo. Eu tenho essa impressão, é uma coisa minha também, que eu vejo isso. As pessoas estão desligando a TV. Muita gente que, lógico, você tem a massa que ela é direcionada para isso, porque elas não têm o que comer, mas elas têm uma TV em casa e elas precisam trabalhar, elas precisam fazer a parte delas. E é só o que elas têm a TV. Mas hoje eu vejo pessoas assistindo o YouTube. Eu sou uma pessoa que eu falo, eu desliguei a TV e eu assisto o YouTube o dia inteiro. Eu adoro ouvir a Lúcia Helena da Nova Acrópole.
assisto Saulo, Meire, o que me chama a atenção, né? O que me leva para uma espiritualidade maior. Hélio Couto. Então, eu passo minhas tarefas diárias fazendo trabalhos dentro de casa e ouvindo coisas que enobrecem quem eu sou, e não a TV. Né? Há pouco tempo atrás, há 2, 3 anos atrás, eu estava ligada na TV tempo integral. Não dormia sem assistir um jornal, não acordava sem assistir um jornal. E isso me fazia mal. Eu acho que hoje o YouTube, com esse canal aberto que está trazendo pessoas do desconhecido para o mundo conhecido, alguma coisa está acontecendo. E isso assusta a TV, porque é um competidor assim violento. A internet hoje pode ter mais acesso do que as TVs estão tendo em horário nobre. Então, eu não tenho esse parâmetro para dizer, mas eu acho que as pessoas estão acordando. As pessoas estão se espiritualizando mais, elas estão buscando outros caminhos que não sejam a TV em si. Como é que tu percebes, por exemplo, olha, a função de um empata no mundo? É difícil, é difícil, é difícil. A gente pode deixar para Não, eu mais, acho. para mais tarde. Não, eu acho que o empata ele veio para ensinar um pouco o amor. Eu acho que assistencialismo hoje, eu acho que a gente só vai mudar o mundo se a gente tiver pessoas do nosso lado bem. É aquilo que eu falei lá atrás. Se você tem alguém que está passando mal, que está sofrendo, você não consegue ser feliz. Você olha para aquilo e empata, sente muito isso. Você olha para aquilo, você pode até não conseguir mudar, mas o seu olhar para aquilo é de tentar mudar, é de fazer uma mudança naquela condição do ser humano. E eu penso assim, se você pode fazer um trabalhinho, que seja uma câmera dessa, que você olha para o olho das pessoas e fala, tem jeito, tem como sair dessa condição, um médico olhar para um SUS da vida que tem gente que nem peças de carne, como se estivesse num açougue sendo maltratada, se eles utilizassem a empatia que eles têm para tratar daquelas pessoas que são seres humanos, a gente teria um mundo melhor. Se a gente tivesse políticos que fossem empatas, a gente teria uma política mais limpa. Então, eu acho que nós estamos no mundo aprendendo também através do sentimento dos outros, de olhar tudo isso e filtrar, porque a gente não precisa viver para aprender, não viver a vida do outro para aprender, porque a gente sente. Então, eu acho que é um aprendizado assim, sabe, um intensivo. Eu acho que Perfeitamente. o empata no mundo e fala assim, ó, vai lá fazer um intensivão que você precisa evoluir, seja Uma das sentindo coisas sentimentos. que uma das coisas que eu tinha para trazer para ti, que eu Ah, tenho, aliás, para trazer para ti, é justamente isso. Nós, de certa forma, nós ansiamos, né, por pessoas empáticas em nossas sim, vidas. Por que eu sim, digo isso? Eu não estou aqui me colocando como empata, absolutamente não. Eu tá. digo que eu ansio por isso porque a capacidade de observação do outro, com uma questão que, para mim, diferencia o ser humano de qualquer outra raça que possa existir, que é a sensibilidade, o sentimento, o sentir. Uhum. Então, essas capacidades todas, tu estarias pronta para assumir maiores responsabilidades na tua vida? Por exemplo, não estou dizendo que tu tenhas que fazer isso, mas imagina Uhum. que tu tenhas que ser precursora, inclusive no momento de assumir um cargo público, vamos supor. Tu Eu vês essa assumiria, possibilidade? eu assumiria. E tentaria fazer o melhor de mim. Eu acho que eu faria, sim. Eu já tive momentos de. Eu trabalhei na época, com o conselho tutelar. Eu fiquei 2 anos trabalhando com crianças e adolescentes maltratados. Passei por. Eu terminei o conselho tutelar indo para um psiquiatra,
porque juntou a energia que eu tinha ali das pessoas, porque não era uma coisa que eu podia evitar, elas já chegavam prontas para mim, mas eu acho que a gente pode exercer qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. É a honestidade, é a gente ser honesto com a gente mesmo, com o outro, você saber que se você fizer o mal, você vai recolher esse mal, você vai criar karma, você vai gerar karmas futuros. E se a gente quer sair da roda de samsara, a gente tem que aprender que não é fazendo mal, não é a gente sujando aquilo que a gente é para conquistar algum bem material, é que a gente conquista outras coisas, né? Eu tô vendo a Kátia agora já com outros olhos, porque ela começa a falar coisas que começam a me instigar a mente, falando da saída da roda de Sansara. Se a gente vai entrar Sim. na conversa da saída da roda de Sansara, nós vamos começar a trazer essa conversa toda para um lado que Uhum. eu te diria o seguinte: eu vou deixar para numa outra oportunidade a gente converse sobre outras coisas. Então, Tá. vou te pedir perdão por não estou te cortando, mas é que eu tenho aqui uma Imagina. série de 10 perguntas que Vamos lá. as pessoas gostariam, nossos amigos que estão aqui presencialmente conosco, gostariam de ter essas perguntas respondidas por ti. E se tu Tá. me permitires, eu vou começar a fazê-las neste E momento. se eu puder responder, se eu não souber também, eu te falo. Vamos lá, vou tentar. Perfeitamente, perfeitamente. A Esther te pergunta o seguinte: o narcisista age A dessa... Esther Moreira, que foi quem Não, me indicou. comisso. Ah, tá. O Porque narcisista age... a Esther Moreira foi quem me falou da Rádio Remix, que estava com um vídeo meu falando, foi onde eu. E agradeço ela, aproveito a oportunidade para agradecer a Esther. Isso foi realmente ótimo, foi uma surpresa para nós até, vou te falar, Foi. porque, nossa, eu vou te dizer que temos uma dificuldade muito grande, às vezes, de poder entrar em contato com as pessoas e não é convencê-las, mas de mostrar a elas Sim. da necessidade de podermos estar dando encaminhamento a alguns assuntos que sejam pertinentes a todas as pessoas, que todas as pessoas tenham condições de poder adentrar nesses assuntos e, portanto, poderem buscar mais a respeito e mais informações para suas próprias vidas, né? E a gente tem dificuldade às vezes, de conseguir que as pessoas venham aqui para mostrar um pouco dos seus trabalhos, né? Sim. Mas é a Esther Vamos lá. Comisso, que ela, Tá. Comisso, ela diz assim: o narcisista age dessa maneira em todos os momentos da vida dele? Depende do grau, né? Que a gente estava falando dos vários graus de narcisista. Tem aqueles que são light, tem os narcisistas que são aqueles que só querem aparecer, eles são o centro das atenções, mas eles não têm a maldade enraizada neles. Se for isso, tudo bem. O problema é o narcisista que ele é um pouco psicopático. Aí esse é o perigoso. Eu acho que a gente não consegue muito mudar ele, não. Ele é assim e vai ser assim por muito tempo. Talvez até a próxima encarnação. Perfeito. Olha só, o Tiago Nascimento te pergunta o seguinte, Kátia: por que não temos argumentos para conversar ou convencer um narcisista? Ele sempre tem as respostas dominadoras prontas? É essa a situação? É porque ele está olhando para ele. O narcisista não olha para fora dele. Ele está olhando sempre para o próprio umbigo. Às vezes ele nem ouve o que o outro está falando. Eu tenho um contato com uma pessoa que é narcisista e ela não ouve o que o outro está falando. Por mais que a pessoa tente conversar, ela é o centro das atenções e ela sempre vai falar dela própria. Ela não vai ouvir o externo. Então, ela vai ser sempre a centralizadora e a dona da verdade, porque ela não ouve o que está fora. E ela também não ouve ela, a alma dela, aquilo que ela é na essência, porque ele tem uma alma e ele tem uma essência que pode ser boa, ela está em transição, ela está mudando.
Talvez não seja nessa vida, mas vai ser na outra. Ela pode ser boa, ela pode ter uma raiz boa, mas ela vai ter esse traço muito marcante na vida dela. Por Perfeito. isso que ela está sempre certa daquilo que ela fala, porque ela não olha nem o externo e nem ela própria, ela quer as necessidades básicas dela. De certa E forma, aí, essa pessoa, ela anula a possibilidade de se tornar um empata. sim. E assim, uma das coisas que a gente não falou até agora, Marcelo, é assim, o narcisista, ele tem uma sexualidade muito grande. O sexo para ele é vital, porque são as necessidades físicas. Ele não pensa em nada da alma, do espírito, ele não se espiritualiza, o narcisista, mas ele tem enraizado nele o sexo e o dinheiro e o poder. São três coisas que são vertentes no narcisista que ele dá muito valor, ele põe acima de tudo. Então, se tem alguém que é influenciável, ele vai dar um jeito de chegar perto dessa pessoa que tem poder, que tem influência social, para que ele possa ir atrás, para que ele possa subir o degrau de... Alô? Oi. Oi. Então, tu estavas dizendo que para mim às vezes é um pouco, não é que seja difícil, mas eu estou linkando as coisas que tu estás falando e eu vejo que o narcisista ele tem vieses egocêntricos, porque nunca é o bastante, né? O poder nunca é o bastante, a sexualidade que ele atinge nunca é o bastante, não importa quantas pessoas ele venha a ferir durante a vida dele, e a realidade também vem nos mostrando que o dinheiro não é o bastante também, né? E o poder não é o bastante. Não. Então, a minha preocupação agora... É insaciável. É uma coisa insaciável. Insaciável. Porque ele... compulsividade, uma compulsividade insaciável. Isso. Que é um outro viés da psicanálise e de tudo aquilo que nós estamos tentando abordar, mesmo que seja superficialmente, né? Uhum. Eu vou te falar assim com muita propriedade que me deu não receio, mas assim, se eu tiver que ir a Brasília, que no passado eu ia muito, agora eu já me preocupo mais. Comecei a me preocupar mais porque eu compreendo que eu acho que ali deve ser um nascedouro de narcisistas muito grande, né? Aonde? Mas em Brasília. Ah, sim. Em Brasília e no entorno. Porque essa compulsividade do narcisista, isso é extremamente preocupante, porque e que bom que nós estamos conversando hoje, porque tu elucidaste para mim uma situação que eu tenho na minha mente há muito tempo, que é a não compreensão da compulsividade de pensar que nunca é o bastante para essas pessoas. Nunca é o bastante. Você pega o que está acontecendo no país. Com tudo o que aconteceu, o dinheiro não bastava, não era o suficiente. Todo o poder que teve não era suficiente e foi necessário tanto mais, né? A gente está vivendo uma história suja, podre do nosso país, mas talvez esteja limpando, né? Talvez precisasse fazer isso para mexer. Isso tudo começou com uma pessoa, se eu não me engano. Eu lembro há muitos anos atrás e nunca mais se ouviu falar dessa pessoa. Acho que era uma secretária que foi denunciar uma pontinha do iceberg. Essa mulher sumiu. Ela foi uma pessoa que se colocou na bancarrota para limpar toda essa sujeira. Eu vou afirmar para ti que essa pessoa era uma empata que sofria muito abuso. Não é uma brincadeira, é muito sério. Era uma empata que sofria muito abuso diariamente, cercada, eu não estou dizendo que era um ou dois, cercada por milhares de narcisistas. Exato. Então aí, num esforço sobre-humano, essa pessoa vai se colocar dessa forma e
Correndo oremos, risco de né? vida, né? Sim, Correndo risco de vida, porque ela... justamente, oremos para que mais empatas, então, estejam em Brasília ou em qualquer lugar de nossas vidas, para que... Sim, sim, Amém. é uma realidade, né? É É, uma realidade. Mas, seguindo aqui, nós temos vamos lá. a pergunta da Gláucia Almeida, que ela te pergunta o seguinte: o narcisismo seria um processo obsedioso? Um É problema no obsessor vivo, processo? né? Sim. É um obsessor vivo. E ela segue te perguntando o seguinte: seria um problema no processo encarnatório da educação que ele recebeu dos pais, escolas, comunidades, etc.? Quer dizer, aí entramos na roda de Sansara e talvez esse problema ele venha, né, dentro desse ciclo que a roda de Sansara proporciona, a trazer uma não abertura para a espiritualidade. Sim. É, vamos lá. A gente tem que abrir um pouquinho mais. Segundo o Tal, existe a Perfeito? dualidade, né? Se existe o mal, existe o bem, um equilibra o outro. Eu acho que a dualidade é uma das coisas que explica um pouco isso daí que acontece. O empata não cai numa garra de um narcisista se ele não estiver entrando naquela energia. Você pega uma pessoa que recebe um golpe de um golpe do bilhete, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação. A pessoa que está vindo aplicar um golpe, falando que aquele bilhete é premiado e a pessoa dá o que ela tem para ter aquele bilhete, eu te pergunto, aquela pessoa ela não vislumbrou alguma coisa através daquele golpe? De ela levar vantagem também? Isso é perigoso de se falar, viu? Porque aí nós vamos entrar numa situação que eu vou te dizer. Aí vai entrar Será naquele que off que a gente estava lá e eu estava te nós não dizendo, olha, eu atraímos tenho. e nós não É, atraímos enquanto esponja uhum, aquela pessoa que é narcisista, porque nós perfeito. somos. Quando você não se dá conta de que você empata, você está no modo negativo do empate. Eu acho que o esponja é um modo negativo. Você absorve tudo. Você é aquele coitadinho que precisa de energia, precisa de cuidados, você precisa do olhar carinhoso do outro, e aí é onde você cai no conto do narcisista. Ai, eu sou tão boa. Não, a gente não é tão bom. A gente, às vezes, entra nesse modo esponja acreditando numa humanidade, mas vai lá no fundo ver se você também não está entrando no golpe do bilhete. Então é importante, eu acho, a gente ter esse olhar, ser desapegado disso tudo e sair da vitimização. Sabe, eu acho que o mais importante é você não entrar na vitimização. Olha, eu caí no conto do narcisista, eu sofri, eu passei apertado. Eu tenho relatos pesados de pessoas que colocaram embaixo do vídeo que eu gravei, Empatas e Narcisistas, que elas viveram uma vida inteira, mas elas talvez nesta roda de Sansara, no karma delas, elas precisavam passar por isso. Agora cabe a elas sair dessa condição, sair da vitimização para poder se libertar, né? Olhar para o passado e falar, olha, aquela pessoa, aquele narcisista ou aquela pessoa que entrou na minha vida, entrou para me sacudir, para me acordar, que eu não sou essa esponja, essa pessoa pequena, essa pessoa que está achatada. Eu sou uma pessoa que eu tenho poder também. Eu posso buscar quem eu sou, eu posso me espiritualizar como todo mundo pode. Agora, se eu ficar presa na vitimização por aquilo que eu sofri de um narcisista, eu nunca vou sair desse sofrimento. Eu vou alimentar esse sofrimento. E aí cabe a cada um dar um basta, fechar aquela porta, encerrar aquele capítulo da vida e dar sequência na sua vida de uma forma diferente, não se vitimizando mais. É difícil, porque são casos
muito pesados que eu ouvi de relato. Mas está na hora de fechar essa porta e seguir para um outro caminho e olhar ainda para trás e poder agradecer aquele que foi o teu vilão. Às vezes, Marcelo, o obsessor na vida da gente, ele faz com que a gente cresça. Ele não é de todo mal. Ele está ali para fazer a gente sacudir e dar a volta por cima e seguir adiante para um caminho melhor. Talvez o caminho que a gente estava não era tão bom. Eu passei, Kátia, domingo e segunda-feira, Tá. com essa pergunta guardada aqui, sem saber se eu deveria fazer essa pergunta ou não. Tá. Por que eu te digo isso? Em off a gente conversava e eu te dizia assim, eu tô vendo falar muito mal de narcisistas. Eu tô vendo falar muito mal de narcisistas. A gente está esquecendo de uma premissa básica nossa. A gente tem que equilibrar isso para que as pessoas percebam que mesmo um obsessor, ele tem que ter a oportunidade de poder se redimir. Sim. Né? Todos E é uma têm. coisa, mas é uma coisa que num determinado conflito, quando a gente começa a mostrar um lado positivo demais e um lado negativo demais, e essa dualidade, ela de certa forma, ela requer o equilíbrio, e eu trazia para minha mente e disse, não, mas a gente precisa equilibrar isso, e agora tu trouxeste esse equilíbrio, mostrando que demonizar as pessoas, com certeza elas agem de forma muito errada. Elas Não estão é o que fazendo o nós papel queremos. delas, né, Perfeito. Marcelo? O narcisista está no mundo por algum motivo. E se esse motivo está aqui para fazer com que outros acordem, eu só olho com uma certa piedade, porque o olhar que eu tenho para o narcisista é um olhar de ele não se enxerga, ele não se vê. Por mais que as pessoas olhem e falem, o narcisista é um detonador, ele se acha, mas ele tem um lado dele que ele não é ver com um olhar amoroso. Não sei se você está Não é conseguindo me perceptível. entender, mas Não, sim, é ele não é assim, perceptível. Ele não é perceptível. ele está A se ele, né? apegando, ele tá se apegando em coisas materiais, físicas, dinheiro, fama, fortuna, tudo isso é físico, é coisa que ele vai conquistar e isso não vai levar nada daqui. Mas ele Perfeito. não tem um momento, o narcisista, ele não tem um momento que ele olha para ele e se enxerga. É como uma Ele se coloca biomáquina. como um ator na vida. Ele não Perfeito. é ele, entendeu? Perfeito. Jamais vai ser ele mesmo, né? Ele vai ser sempre o outro, aquele É. que almeja todas essas coisas e tem essa compulsividade. O que ele acha que as pessoas querem que ele seja. Então ele não para nem para pensar, agir como ele quer. Ele não tem esse querer. Eu Perfeito. enxergo assim, tá, Marcelo? É a Não, minha visão do é isso. narcisismo. Eu olho como uma pessoa que não se encaixou ainda na sociedade. É uma visão torta, errada da realidade. Uma biomáquina que não consegue ter sentimentos. Uma biomáquina. Sim, Seria isso, assim. sim. Tá bom, tá bom. A minha querida Rá, que eu vou te confessar, Kátia, que eu durante meses eu olhei essa pessoa no chat e confundindo, achava que era do sexo masculino e é uma menina. Então, a Tá. pergunta da nossa querida Rá, que hoje eu vou, né, ratificar todas as vezes que eu errei, ela pergunta o seguinte para ti: empatas sofrem diariamente com as notícias de maldade. Será que esse é um propósito para baixar a nossa frequência? Rá. É Rá, né? Sim, sim. Rá. Eu acho que não. Eu acho que é uma forma de empurrar o empata ou o esponja para aprender que a gente tem muito mais aqui para fazer. Não é ficar preso aos sentimentos dos outros, não é ficar sofrendo com aquilo que a gente faz de leitura do outro, porque muitas vezes a gente acaba, no sentir o outro,
a gente acaba entrando numa fase, numa condição muito ruim, que o empata se engana, muitas vezes. Ele se coloca no lugar do outro, mas tem muitas vezes que ele olha o outro, faz a leitura de que ele está mentindo ou que ele está fazendo alguma coisa errada, e aí o empata, analisando aquilo que ele está pensando, começa a entrar no julgamento. E aí, no julgar o outro, você baixa a sua sintonia e você se equipara àquele sentimento. Então, na verdade, não é que o empata tem que baixar a sintonia ou nada que está fazendo a gente baixar a sintonia. Não. Na verdade, nós entramos na sintonia quando nós entramos na energia do outro e julgamos. Aí você faz assim: se você tinha uma frequência de amor, de carinho, de respeito, você vem até aqui e começa a julgar. Então, quando você analisa o outro e vê que ele está agindo de forma errada, que ele está pensando de forma errada, não cabe a nós julgarmos se ele está certo ou errado. Às vezes ele está fazendo aquilo para. É como ele aprendeu a se defender, talvez. E aí nós, sim, estamos entrando numa sintonia e estamos julgando. Então, toma cuidado com isso, porque aí nós, não é uma justiça divina que faz isso, somos nós. Nós entramos nesse altos e baixos. É como se fosse um elástico que estica para expandir a consciência e ele volta ao estado anterior. Então, é importante que esse elástico expanda e não volte mais. Tá respondido, será? Tá, creio que sim, creio que sim. O Wilson Ribeiro, apesar dele já ter dito via chat que a resposta dele já tinha alcançado, eu vou fazer para que tu possas responder, talvez, para aquelas pessoas Tá, que chegaram depois que ele fez a pergunta, tá? tá, ok. O Wilson Ribeiro te pergunta o seguinte: em uma família cujo um dos cônjuges seja narcisista, certamente este casal terá uma convivência conflituosa. E nesse caso, como ficaria a situação dos filhos, menores ou maiores, né? Porque os filhos vão sofrer em qualquer idade. Eu acho que tem que existir o equilíbrio, né? Sempre. Nos casais não adianta narcisista ou não, mas de qualquer forma não é o achatar o outro. Quando uma pessoa que empata é casada com um narcisista, eu acho que ele pode tomar a rédea também e falar: olha, aqui não. O empata tem essa força, ele só não descobriu. Então, tem essa força de olhar e falar para a pessoa que é narcisista e falar: olha, aqui a coisa tem que ser em equilíbrio. É difícil, não é fácil, mas eu acho que a pessoa tem que manter um equilíbrio, não deixar que as crianças sofram o contato narcisista com elas. Eu acho que o pai ou a mãe que não é narcisista tem que colocar o outro no lugar, sabe? Tendo o olhar e não ter medo, né? Porque muitas vezes as pessoas têm medo do narcisista, ou de perder o cônjuge, ou de tomar as rédeas e o outro partir para agressividade, eu não sei qual é o medo, mas existe um medo que é nato de quem convive com o narcisista. É transcender esse medo e proteger aqueles que nasceram sob seus cuidados também. Então, se existe um casal que um é narcisista e o outro não, cuidado com as suas crianças, com seus jovens, porque vocês podem estar transformando eles em vítimas, né? Então, ter esse olhar de cuidado. E se não é possível fazer isso, ter esse equilíbrio que eu estou falando, o melhor é se afastar, ou afastar o agressor do ambiente. Quando a agressão é muito forte, eu estou falando de agressão no sentido de quando eu trabalhei como conselheira tutelar, que às vezes os pais largavam as crianças para ir beber, ou prejudicavam as crianças, davam comida que não eram insalubres para elas, eram ruins, e elas sofriam já por natureza, e aí o afastamento era o que precisava ser feito, porque aqueles pais eram agressores.
físicos, emocionais, psicológicos daquelas crianças. Então, Perfeito. esse olhar do empata e do narcisista tem que ser assim de equilíbrio. Se for excessivo, se afasta do agressor. Ok, Kátia, aqui eu, 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 eu levaria esse hangout a 3 horas, mas a gente não pode, mas enfim. A Heloísa Silva te pergunta o seguinte: Kátia, de tanto procurar respostas, achei que era esquizofrenia, porque na família tínhamos alguns quadros da doença. Tu acha que existe algum paralelo entre isso e a relação narcisista empata? Eu não entendi como ela quis colocar. Se o empata Eu é vou uma pedir para pessoa. que ela refaça a pergunta, porque Porque assim, eu eu não também entendi, não eu consegui. fiquei em dúvida, porque assim, a relação esquizofrênica é do narcisista ou é do empata? Porque existe a esquizofrenia, a doença em si, que aí nós não vamos entrar no mérito da questão, que a gente tem os apartes aí, que os, os manicômios estão cheios de doidos mediúnicos, né? São realidades. Tu É, estás diante de um. é. Não, é sério, eu fui atestado como esquizofrênico. É sério, é sério. Entendeu? Sim, eu compreendi muito bem. É, Então, mas eu vou pedir que a Heloísa refaça a pergunta dela e a gente coloca aqui no finalzinho, a gente já está chegando no final. Temos a pergunta então da Cida, que ela te pergunta o seguinte: Kátia, pode dois narcisistas conviverem um manipulando o outro? pode, pode. Mas o mais forte achata o mais fraco. Mas é quase uma autofagia nesse caso aí, parece. É complicado, mas é possível. É possível. É uma guerra. É uma guerra de poder ali dentro. Mas quando o mais forte exerce o poder sobre o outro, ele aniquila o outro também. Aí o outro passa a ser mera marionete na mão do mais forte. Porque aí ele perde todas as forças dele. É A como se relação é ele. sempre essa, a de chegar, a relação de manipulação é sempre essa, de chegar a ponto de que o outro se torne um autômato, que na Sim, verdade sim. só sirva como um alimento energético. É. E é engraçado, Marcelo, porque quando essa pessoa que se alimentava, ela é afastada do convívio, parece que aquele que sofreu o abuso, toda a condição, é como se ela perdesse a força realmente, porque ela também se alimenta daquela energia. E quando Ela ela não entra vê num mais o conflito. reflexo, ela não vê mais o reflexo no outro, ela se coloca com uma baixa estima tão grande que dificilmente ela sai de lá sem auxílio médico. Ela E vai para o fundo do isso é poço, porque extremamente vampirizador, né, na verdade. é, Vampirizador, é um vampirismo ela, extremamente potente. ela perde a autoestima dela, ela vai lá para o buraco e dificilmente algumas pessoas não têm, elas perdem a razão de viver. Elas não acreditam mais no potencial delas, porque o outro fez esse estrago violento no emocional delas. Mas é possível sair, né? Lógico que com ajuda, com a família auxiliando, sempre é possível contornar a situação e voltar a ter uma vida normal, desde que a pessoa também feche aquela porta e não fique se vitimizando para o resto da vida. Perfeito. Então, nós temos aqui a pergunta da Jucemara Castro, que te pergunta o seguinte, Kátia: como sair? Como deixar de ser a esponja que alimenta o outro? Sair do convívio, do empate, é isso? Do Como, narcisista? como conseguir desligar essa relação de vampirização, na verdade, que o narcisista exerce sobre o empata? Como sair Enfrentando disso? os medos, né? Eu acho assim, se você
está presa nessa condição, você tem medo de sair ou por dependência emocional ou por dependência financeira, algum medo de enfrentar a vida lá fora sozinha te faz ficar presa nessa condição. Tá, mas como Então, sair, Kátia? dependência. Como sair se o E sistema de controle todo ele é para impor o medo, a culpa e outras coisas mais? eu Não acho que precisa responder agora. contando com pessoas da família, ela vai Perfeito, precisar de ajuda, tá? perfeito, perfeito. É que eu vejo todo um sistema montado para gerar o Uhum. medo, gerar culpa, gerar uma série de situações que vão alimentar sempre o narcisista, entende? Por isso que O que acontece nessas relações, Marcelo, é que as pessoas não contam para a família o que está acontecendo. Elas vivenciam todo esse drama, a família inteira sabe, entende. Só que quando a família vai chegar perto para falar mal daquele cônjuge que está exercendo o narcisismo com o outro, ela cai na defesa do narcisista. Geralmente é assim que acontece, porque elas idolatram o narcisista, elas colocam ele lá num pedestal. E aí, quando ela precisa desse apoio, dessa ajuda da família, a família já está cansada dessa relação. Então, acaba ficando uma coisa meio complicada, porque daí ela tem vergonha de voltar para a família e falar: olha, vocês estão certos, vocês estavam certos, quem estava errado era eu. E aí, talvez ela não encontre esse apoio na família, porque eles cansaram. Mas é ter a humildade de falar, olha, me ajuda. Um pai, uma mãe não vai abandonar um irmão. Eu acredito que se olhar e ver o que está acontecendo de fato é importante e pedir ajuda. e retornar para uma relação que não existe uma troca e sim só essa absorção, Sim, possivelmente vai se tornar isso até os últimos dias de vida dessa pessoa. é. Temos aqui então a última pergunta, que é da Heloísa Silva, e ela Uhum. refez para nós assim, muito carinhosamente. Muito obrigado, Heloísa. Minha mãe é narcisista e na família dela tem avó, mãe, tios e irmãos esquizofrênicos. Tu acha que isso pode ter alguma relação da esquizofrenia com essas relações narcisistas empatas? Eu acredito que não, porque assim, o narcisista ele não está num grau de esquizofrenia, né? O esquizofrênico já é um outro grau. Mas eu não vejo relação, não. Eu acho que são características de cada um, mas lógico, se você olhar a família como um todo, como ela está relatando aí, que existe, é um grupo kármico, né? É um grupo que vem vindo de uma história que você precisa zerar. Às vezes você precisa sair desse grupo kármico para entrar numa outra vibração. Aí é a roda de Sansara, sair dela. Porque os grupos kármicos eles existem, eles vêm cumprindo tarefas, são grupos que vêm cometendo erros em vidas e vidas e vidas, e enquanto eles não zerarem isso, eles vão voltando nessa mesma condição bagunçada. Então, às vezes é importante olhar isso para sair dessa condição lá no futuro, tentar fazer alguma coisa agora para sair desse grupo kármico lá na frente. Mas não Certo, e vejo agora, relação, não. Eu vejo mais como um grupo mesmo de relações kármicas. perfeito. Agora tem a última pergunta aqui, que é de Marcelo Summer, que pergunta para a Kátia o seguinte: o mundo, o mundo como conhecemos, de alguma forma ele pode ter sido feito para os narcisistas e os empatas estejam aqui como ETs? Não, não. Acho que não tem muito. Não sei se você concorda comigo. Eu acho que eu vejo o mundo como um palco de pessoas vindo para cá, atuando como atores mesmo. Você vem para a Terra para limpar algumas coisas que você precisa aprender. Dar continuidade numa história que você deixou inacabada e você volta para cumprir, é uma grande escola. É uma grande escola. Pessoas precisam passar por fama,
pessoas precisam passar por condições como médicos, eu acho que é um grande palco de teatro e nós estamos aqui vivendo essa vida, essa encarnação aqui na Terra para cumprir, para limpar quem nós somos, para sair daqui melhor do que nós chegamos. Mas não vejo como o mundo foi feito para empatas e narcisistas, porque não tem só empatas e narcisistas nele, né? E nem ETs. Os ETs estão aí atuando na vida de todo mundo, eles estão chegando de forma como eu acho que já existem entre nós ETs. Mas não exatamente narcisistas ou empatas. Acho que não vejo relação aí, não. Bem, agora tem uma pessoa que se chama Márcia Abad, que eu vou chamá-la para que ela faça as perguntas que ela com certeza elaborou para ti. Eu queria te agradecer muito, agradecer a tua vinda. Marcinha, por favor. O problema da Márcia é no começo e no final. Porque ele fala demais e eu não posso entrar. Então, assim, a única coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: quais são os 5 sinais principais que a gente pode identificar o narcisista? 5 sinais do narcisista. Eu acho que é a pessoa que olha só para ela, né? Ela é o centro das atenções. Você vê uma pessoa que, numa roda, ela tá chamando atenção para ela, só fala dela, e ela não tem uma visão assim, sabe, do alto, porque se ela tivesse, ela ia ver como é feio, como é ridículo essa condição de eu me acho, eu me gosto, eu me quero. Então, eu acho que a humildade não existe no narcisista. Ele se acha. São 5, Márcia? São 5. Eu não Tem vários, mas vamos lá. Eu não sou narcisista. Mas eu acho assim, a questão sexual é muito forte nos narcisistas. Se é uma pessoa que só pensa em sexo, presta atenção. Dinheiro, poder, coisas caras, a pessoa compra coisas caras e ela exalta aquilo, ela faz questão de falar que a roupa que ela comprou tem um custo, tem um valor. Isso é muito narcisista, né? Porque ele está sempre se exaltando. E ser o centro das atenções. Foi os 5? Foi. Eu acho Mas acho que poder, dinheiro, sexo são coisas bem fortes. são São 3 bem fortes neles. São bem mais identificáveis, na verdade, né? Né? Na verdade, se a gente for pensar, em Brasília tem muito de sexo e poder. Então a gente pode falar que lá existem vários, então. Sabe o que eu acho? Lá criou-se uma egrégora. Perfeito. Quem entrou lá tem que cair na rede, tem que fazer do jeito que mandam, senão tá fora. Não, mas aí é que tá. Ou a pessoa entra no jogo, ou então já era. Ela morre. Ela morre. Então é mais ou menos. É uma egrégora ali que criou em Brasília, ou você entra e vira ladrão, ou você não faz parte do esquema. Tem uma coisa na minha cabeça que não tá querendo me deixar em paz. Mas eu não... Você não vai falar mais nada, porque as perguntas eram para mim. Você só vai dar tchau daqui para frente. Gente, vocês estão vendo quem é o empata e quem é o narcisista nessa rádio aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não é isso. Ele falou durante 1h30, faltando 10 minutos para as 10. Agora é a minha vez. Espera aí, não tem nada a ver de narcisista aqui, nem de poder, nem nada. O negócio é que chegou minha vez, você já era, cara. Agora ele até ficou
quieto, não falou mais nada. Eu vou amparar os dois aqui, ó. Mandando energia para os dois bonequinhos. Aliás, eu adorei os bonequinhos de zoinho azul. Legal, né? Sorrindo. Não, mas eu acho assim, eu acho que esse tipo de informação que a princípio parece ser muito forte, falar de narcisismo e tudo mais, mas é importante que as pessoas comecem a identificar isso no meio do grupo que ela vive, porque, Sim. na verdade, a gente vive no meio de vários grupos, né? Seja até dentro da nossa própria família. Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer o que os empatas sentem e ver, né? E o que os outros, o que quer dominar, vamos falar assim, né? Para que a gente tenha, então, assim, uma visão diferente daquilo que o mundo tem trazido. Agora, de fato, o nosso mundo de hoje tem muito mais narcisismo do que os antigamente. Por Será, que que eu tô... Márcia? Eu vejo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, com a tecnologia, como eu posso falar? Tecnologia de ponta, até de saúde mesmo, você vê que os caras têm o poder de falar assim, tem muita gente no mundo, vamos tacar o Zika vírus, a febre amarela, né? Vamos mexer com a indústria medicinal, porque eu tenho esse poder, sabe? Então, de repente, o homem está brincando aí de ser Deus, tá? Que, na verdade, ele é um Deus porque ele é um filho de um, vamos dizer assim. Só para simplificar a coisa. Só que ele não vê um patamar daquelas outras pessoas, que aquelas outras pessoas também têm uma vida, que elas também têm outras pessoas que gostam delas, ou seja, eles não vão entrar no lugar daquelas pessoas, eles não querem nem saber se aquela pessoa existe. Infelizmente, eu acho que o que está existindo no mundo é o poder, a ganância, as indústrias, tudo que você compra hoje, você não sabe o que tem de fato ali dentro daquela caixinha de suco ou naquele alimento que você está comprando, se existe um veneno ali, porque as pessoas estão colocando coisas na alimentação que você nem imagina. Eu não sou vegetariana, eu não sou. Mas eu tenho tido algumas repulsas por alguns alimentos que eu falo: opa, o que é isso que está acontecendo? É uma abertura de consciência, é uma repulsa porque você vê, quando você ouve que fizeram com a carne, de colocar papelão e colocar uma série de coisas para ganhar dinheiro. Aí, onde fica o ser humano no outro lado? Então, a ganância, né? Você é o poder, a ganância, e não importa o outro. Exatamente. Então, assim, a maldade do ser humano é maior do que a capacidade dele amar hoje em dia. Né? Essa é a grande diferença, porque a gente tem mais pessoas narcisistas no mundo, porque primeiro que elas têm que estar num patamar maior do que ninguém, né? Ou seja, no poder. Segundo, que se aparecer lá uma mulher bonita, né, e tem o Viagra da vida, o cara vai usar, porque ele fala, pô, eu tenho que mostrar que eu sou macho, tá? E isso eu tô falando de homem e mulher, não importa. Eu tô falando no geral. Então, o que a gente precisa entender é que, mesmo que você não ache que você não é empata, na verdade, porque empatia todo mundo tem, né? Sim, empatia sim. Ser empata é Ser diferente, empata Márcia? é diferente. Mas nem todas as pessoas que acham que têm empatia realmente têm. Essa é a grande sacada da vida, porque as pessoas não prestam atenção. Poxa, mas eu não gosto, só gosto de comer lá naquele restaurante porque eu tenho que mostrar para todo mundo que eu tenho dinheiro, né? Então, são coisas pequenas que te levam às coisas maiores, né? E as pessoas Posso fazer uma pergunta para vocês as duas? Pode? E, e se o nosso criador for narcisista?
Acho que não, não. Dificilmente Ó, seria. eu vou falar, Márcia, daquilo que você estava falando. Eu acho que não existe mais narcisista no mundo. Eu acho que o que se dá no mundo é valor para coisas que não têm esse valor, esse poder todo. Eu acho que aquilo que você faz de bom não dá ibope, portanto, não aparece nessa contagem. Existe muito mais, eu acredito, que gente boa, gente querendo fazer o bem do que pessoas más. Os que Mas têm por um que que não dá poder, Ibope? Por que que não dá por- Ibope, Kátia? porque dá, olha, É óbvio, pega, né? Aí os é, empatas tomariam conta do mundo. entendeu? Mas talvez seja esse o motivo do empate existir. Talvez transformar, mudar, não sei. Mas eu acho que não dá ibope porque a mídia faz questão de colocar as coisas que são importantes, porque você precisa comprar uma roupa boa, você precisa comer bem, você precisa estar na moda. Incute, na verdade, nós não precisamos de nada disso. Nós não precisamos de nada disso. Para ser feliz de verdade, você não precisa ter isso. Você precisa encontrar a sua essência, isso sim. Você ter uma gratidão voltada para você por alguma coisa que você fez positiva pelo outro desinteressadamente, é uma energia que as pessoas não se deram conta ainda do o quanto ela é boa para gente, quanto ela retorna. Quando você faz o bem, esse sentimento que retorna para a gente é muito melhor do que qualquer coisa que você possa comprar, é muito melhor do que qualquer coisa que você possa ter, porque ela alimenta a tua alma, ela não alimenta o teu corpo. Então, as pessoas não aprenderam ainda, mas o dia em que elas fazendo bem, elas têm um retorno maravilhoso daquilo que elas fizeram, por ação delas, elas vão fazer o bem muito mais, muito mais. Então, Marcinha, podes passar as considerações, se tu achares pertinente. Eu fico aqui Bom, cedendo energia, viu, gente? Tu tá vendo, Kátia, que eu fico cedendo minha energia aqui. aham, aham. Vamos Bom, ver para quem põe e você, quem tira aí de energia. Olha lá. até parece que é só ele que põe, mas tudo bem, vamos lá. Nos bastidores a gente se acerta. Não quero nem ver o que vai dar isso aqui depois. Só dá risada, não tem outro jeito. Bom, para você que está aqui por aqui na Rádio Remix e também no Hangar da Rádio Remix, a gente quer agradecer então a presença da Kátia hoje aqui na Rádio Remix. Amanhã a gente tem ao vivo para você aqui Daniel Simões a partir das 8 horas da noite. O pessoal está falando lá. Então é o seguinte, olha, eu quero agradecer a Kátia, agradecer ao Marcelo, o pessoal do chat da Rádio Remix aqui no Hangout. Ele nunca deixou falar o Ra, é assim mesmo, faz parte. Agradecer a Verinha, o Maurício, a Kátia, todo mundo. Agradecer mesmo a Kátia por esse tempo doado de vir aqui na Rádio Mix. A gente sempre tem gratidão pelas pessoas que vêm aqui e nos ensinam e aprender outras coisas por uma outra visão. Desde já eu quero te convidar, num dia que você achar que deve voltar para a Gmix, falando Pode deixar. a gente está aqui com as portas abertas e de bom grado de receber de volta aqui na Rádio Remix. Então, boa noite Adorei para também. vocês. Vou passar a palavra então para o Marcelo Summer, para as considerações finais dele, e depois para ele passar então para a Kátia aqui na Rádio Remix. Viu, gente? Quem foi que disse que narcisista não tem chance? Tá vendo? Oportunidade aí, ó. Aí só, que maravilha. Kátia, te agradeço de coração, tá? A tua vinda.
É um assunto que com certeza a gente não esgota aqui, muito antes pelo contrário, a gente vai continuar pesquisando, nós vamos nos debruçar sobre os teus vídeos, sobre vários outros canais também, porque é necessário que a gente possa fazer essa troca, que é uma troca que eu acredito que venha a engrandecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, sobremaneira a nós mesmos. Né? Eu gosto muito de aprender e eu tenho tido essa oportunidade e te agradeço. E agora passo a ti para as tuas considerações, por favor. Bom, agradeço de coração, Márcia, Marcelo. Na verdade, eu me coloquei à disposição quando eu vi o assunto narcisistas e empatas acontecendo, como eu tinha gravado no canal. Eu achei que poderia vir aqui para ajudar a esclarecer um pouquinho mais. Espero ter conseguido isso, que as pessoas consigam entender, não pelo lado narcisista daquele que sofreu realmente nas mãos de um, mas que a gente tem muito que aprender, que existe essa dualidade de um lado e de outro. Então, se quiserem, voltamos no assunto, voltamos com outro tema também. Estou aqui à disposição de vocês. Espero que tenha ajudado com esse hangout aqui, que foi, para mim, foi muito prazeroso estar aqui. Gratidão, então, Kátia, a ti também. Sabe uma coisa? Tu pode estar sabe aquela passagem assim que tu diz assim, não, tá muito gostoso, mas quem sabe tu não tá sendo vítima de um narcisista de repente, né? Tem que pensar sobre isso. Não, mas se ela tivesse sentido isso, ela já tinha falado antes de entrar no ar. Eu não estava aqui. Não, mas a gente é manipulador, ora, pensa bem. Gente, muito grato mesmo, Kátia. Eu acho que todas essas elucidações são fantásticas, é um assunto extremamente novo. Para mim, é uma coisa que eu estou descobrindo praticamente com vocês agora, junto com vocês, junto com todas aquelas pessoas que estão aqui. Queria te agradecer muito, agradecer a Verinha, agradecer ao Maurício, agradecer a todos aqueles que estiveram conosco em mais esta noite. Amanhã voltaremos às 20 horas com Daniel Simões. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma feliz noite. Voltamos amanhã.